Boa tarde a todas e a todos. Queria primeiramente agradecer todos os integrantes dessa mesa, especialmente o professor Leonardo Zenha, que me fez o convite para integrar essa atividade. Meu nome é Guilherme, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas e também professor do curso de Pedagogia, né? Sou antropólogo da mídia e do colonialismo, trabalho com educação popular, educomunicação e também sou integrante do coletivo Ampliando Vozes de jornalismo popular e da Rede de Notícias da Amazônia, né? Essa apresentação ela é parte dos resultados de um projeto de pesquisa que se chama Tecendo Redes Interculturais nas Amazônias, né? Para começar, eu queria dizer a vocês que apontar uma questão muito importante para nós atualmente, né? Que tanto para autores indígenas, como por exemplo Gerson e Luciano Baniwa, como para autores não indígenas, como a Manuela Carneiro da Cunha, uma das principais diferenças entre o conhecimento, entre a ciência moderna, eurocêntrica, e aquelas ciências dos povos indígenas, é que a ciência dita ocidental, ela se coloca, ela se apresenta como superior e como universal, né? Enquanto que as ciências, as outras ciências não ocidentais, em particular essas dos povos indígenas, elas são muito mais abertas à diversidade, né? Elas são pluriversais. Elas não excluem, na sua concepção, elas não excluem outras lógicas, outras filosofias, outras ciências, né? E a provocação que eu quero trazer para a mesa de hoje é que esse pluriversalismo, como epistemologia, ele é muito importante, muito necessário para o trabalho que nós fazemos de pesquisa em comunicação, especialmente na área de comunicação popular, comunicação indígena, comunicação quilombola e assim por diante, assim como é importante também para os movimentos sociais que buscam a democratização dos meios de comunicação, né? Como a hegemonia do pensamento ocidental ainda é muito forte nas nossas universidades e nos nossos movimentos sociais, então a gente fala muito já em diversidade, mas a gente tem dificuldade de perceber, reconhecer e dialogar com a diversidade de conceitos, teorias e lógicas pelas quais a comunicação é pensada e é vivida, né? Então, quando se discute a democracia na comunicação, a imagem dominante no campo progressista, atualmente, é de um espaço homogêneo, né? Um espaço de interlocução homogêneo, e sendo que esse espaço vai ser ocupado, aí sim, por sujeitos diversos, que são diversos nas suas identidades, são diversos nas suas classes sociais, né? Mas ocupando um modo único de comunicação, né? Não há ainda a percepção de que os modos de participação e comunicação com os demais sujeitos também são diversos, né? Então, o pluriversalismo indígena, ele pode auxiliar os pesquisadores e comunicadores a começar a perceber e aprender com essas práticas e teorias, que não são apenas diferentes, mas são também criativas, dinâmicas, e esse diálogo pode permitir, né, a apropriação, a aproximação entre esses modos diferentes de participação e comunicação e também apropriações, como também formas de diferenciação, né, e produção de singularidades. A teoria e a prática de comunicação que é dominante no mundo nos últimos 100 anos é aquela que tem como modelo a mídia de massa. As grandes corporações que monopolizam os meios de produção da imaginação humana. No final do século passado, teve-se a impressão de que a internet levaria a um desmoronamento dessa concentração de poder midiático, mas a realidade das grandes corporações do mundo digital mostrou
que os grandes monopólios conseguiram rapidamente se reinventar em novos modelos de negócios e de poder. Como mostra o Mário Kaplun, o equivalente científico desse tipo de prática de comunicação é aquela teoria linear, né? Aquela visão científica de que a comunicação ela é um emissor buscando transmitir uma mensagem para um receptor com o mínimo de ruído possível, né? Essa é uma teoria que apresenta como universal e que naturaliza a comunicação como sendo manipulação. Só interessa o emissor tentando levar a sua mensagem para um receptor que se concebe como passivo, né? Então, ela não é muito útil para quem quer estratégias democráticas de comunicação, né? Como contraponto a essa visão e essa prática dominante de comunicação, já surgiram muitas teorias dialógicas, horizontais, democráticas da comunicação. Mas essas, da mesma maneira, tiveram tendência a se colocar como candidatas à universalidade. Então surgiram muitos modelos do que seria a comunicação democrática, mas se pretendendo como algo a se colocar de forma homogênea para a participação dos sujeitos, que é, de certa forma, a visão que predomina na atualidade, né? Só que assim, como é mais de uma, então acontece uma competição entre elas, né? Uma competição que desgasta, que debilita o campo progressista, né? A teoria e a prática da comunicação que eu considero mais potente no campo dos modos democráticos é a teoria do Paulo Freire, porque ela tem a virtude de associar a comunicação dialógica à história. Então, para o Paulo Freire, não é qualquer diálogo, não são quaisquer diálogos que vão propiciar uma democratização da comunicação, que vão propiciar uma humanização ou que vão propiciar que as coletividades humanas possam se constituir como sujeitos da história e partilhar a história, né? Então, para ele, apenas aqueles diálogos que propiciam esse fortalecimento dos sujeitos coletivos, enquanto sujeitos da história, num processo de partilha da transformação histórica, apenas esses diálogos é que interessam. Esses são aqueles que realmente humanizam, né? Então, a teoria do Paulo Freire, ela também é uma teoria do conhecimento, uma teoria da educação, uma teoria da comunicação, e por isso ela abre o caminho para que a gente possa pensar em práticas e saberes plurais de comunicação popular indígenas, quilombolas e assim por diante. Porque, na visão da dialogicidade do Paulo Freire, os modos de saber também são diversos, né? E a partir desse aprendizado mútuo e essa criatividade que se dá no encontro, ela está contemplada nessa teoria. Então, nesse sentido, ela abre um caminho para a gente pensar os sujeitos como trazendo, criando, dinamizando modos diversos de participação e comunicação, que abre para nós a sensibilidade para a gente começar a conhecer como são esses modos, né? E aí eu vou dar 2 exemplos de casos de comunicação quilombola indígena, né? Que servem de exemplo para a gente pensar aqui o quão rico é quando a gente para de procurar esses padrões muito abstratos, muito universais do que seria uma comunicação democrática e começa a olhar para essa diversidade de formas de comunicação e participação, né? Então, o primeiro exemplo que eu trago é da Josiane Calazans de Brito, ela é professora de História negra, ela é da Vila de Mazagão Velho, que é uma comunidade tradicional muito importante do Amapá, comunidade negra muito importante do Amapá. A Josiane, ela utiliza as redes sociais e um programa de rádio que ela tem, que chama Espaço MPB e que é transmitido na Rádio São José de Macapá, né? E ela utiliza essas ferramentas para divulgar mestres de cultura, festas, danças,
músicas populares do seu povo afro-amazônida, né? E o objetivo dela é fortalecer a cultura, fortalecer a identidade, mostrar que a Amazônia também é negra, não é apenas caboclo, indígena, mostrar que a Amazônia, ela busca também, através desses programas, fortalecer a autoestima dos mestres de cultura, a autoestima do seu povo, colocar em contato diferentes gerações, porque muito dessas tradições tem se perdido por falhas de comunicação entre as gerações mais velhas e as crianças, né? Então esse é um dos objetivos que ela tem trabalhado também, até porque ela é professora, né? Então um interesse pela memória também, todo um trabalho de documentação, de registro de memória, e também uma busca de levar mais longe esse protagonismo afro-amazônica que se constitui através dessas festas populares, através dessas expressões culturais, né? Então, a prática e a teoria da comunicação que a Josiane expressa nas suas narrativas, ela tem todas essas dimensões que a gente falou até agora. E é interessante que essas dimensões são mais ou menos as mesmas que a gente encontra na atividade dos mestres de cultura, né? Os mestres de cultura que organizam as festas religiosas populares, os mestres de culturas que organizam as danças tradicionais, eles vão trabalhando também essas várias dimensões. E a própria Josiane, ela forma com esses mestres de cultura uma rede de apoio mútuo, uma rede de colaboração que ajuda a construir esse sujeito coletivo afro-amazônida lá no Amapá, né? Então, o que a gente vê que o tipo de comunicação popular que a Josiane faz é uma comunicação própria dos mestres de cultura. Ela é uma mestre de cultura, mas ela é a mestre de cultura da comunicação popular, né? É muito interessante a gente ver a comunicação popular por esse viés, né? E a gente sabe que existem muitos outros exemplos parecidos por aí, que geralmente não são vistos como teoria da comunicação popular, ou como prática da comunicação popular, né? Foi durante a minha pesquisa de campo, conversando com os comunicadores populares, que eu fui percebendo que eles viam isso como comunicação popular, embora seja difícil isso ficar tão claro, muitas vezes, no trabalho, nas pesquisas mais acadêmicas, né? Agora, um outro exemplo da comunicação indígena do povo Nasa da Colômbia, né? Então, eu trago aqui esse conhecimento e essa experiência a partir das narrativas da Dora Munhoz, que ela é professora indígena, ela é comunicadora indígena, e ela explica que para fazer comunicação indígena é preciso estudar dois tipos de comunicação, a comunicação própria e a comunicação apropriada, né? A comunicação própria é canto, tecelagem, dança, relatos, histórias. Para você aprender a comunicação própria, você precisa estar envolvido nas dinâmicas comunitárias, nos mutirões, que eles chamam de mingas. É preciso aprender com os anciãos, precisa participar dos rituais religiosos e se comunicar com os seres dos territórios, né? Se comunicar com a natureza. Mas o comunicador indígena, hoje, ele precisa também estudar a comunicação apropriada. A comunicação apropriada já é você participar de passeatas, mobilizações, traduzir mensagens indígenas para fora do povo indígena, usando rádio, textos, vídeo, internet, né? E para que essa inserção desse sujeito coletivo indígena possa propiciar diálogos com outros povos, com outros setores da sociedade, é necessário que essa comunicação coloque no mesmo nível os saberes indígenas e não indígenas, né? E assim promovendo uma compreensão mútua. Ou seja, a compreensão mútua, o diálogo só é possível quando há esse nivelamento de saberes, né? Bom, e há muitos outros exemplos de experiências de comunicação que a gente tem procurado conhecer, pesquisar, examinar e aprender com eles, porque aqui no Médio Solimões a gente também aprende e coloca em prática o que a gente vem aprendendo com esses comunicadores e essas comunicadoras da Panamazônia, né? Bom, é isso, gente. Eu espero que esses dois exemplos tenham servido para a gente deixar um pouco de lado essa obsessão pelos conceitos universais, né? Também
que a gente deixe de lado a competição entre teorias e práticas democráticas de comunicação e que a gente comece a pensar não essa ou aquela teoria, esse ou aquele autor, essa ou aquela linha de comunicação em termos de movimentos sociais, e a gente começa a pensar mais em partilha da história, partilha de saberes, partilha, esse encontro de várias formas de comunicar, que é um encontro, como diz Paulo Freire, um encontro criativo, um encontro que já é o processo de transformação histórica sendo partilhada entre iguais, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero vê-los em breve. Um abraço.